Bruno Antunes, Flávio Tupin. Pra cima deles, Fogão! Ah, nada melhor do que uma vitória do Botafogo e uma vitória de 2-0, que é coisa rara, parceiro, muito rara. Se eu não me engano, é a segunda vitória do Botafogo por 2 gols de diferença desde 16 de setembro de 2017. É motivo para comemorar. Tô achando que esse time tá com cara de 1993. E vamos falar disso. Mas primeiro eu quero dar boa noite pro meu amigo Bruno Antunes. Fala lá, Bruno. Fala, Dupin. Boa noite. Quanto tempo que a gente não aparece aqui para uma live mais leve, né, amigo? Ultimamente as lives estavam muito estressadas aí, a galera tava meio nervosa aí, mas hoje, graças a Deus, rapaz, depois daquele gol do Léo Valência lá, deu pra gente. Não deu pra respirar, porque ainda temos uns minutinhos ali, mas com a gente tem que ser sofrido, mas eu acho que nossa defesa tava bem. Hoje Pois deu é, eu pra, vou falar uma coisa pra para ficar mais você. calmo. No auge, no- então, é a segunda. É isso que eu tô falando, André. O André, o cara da Ele técnica, tá tá me ouvindo, não, ele tá corrigindo aqui. ouvindo. Ele tá falando aqui no meu ponto eletrônico, falando que a gente ganhou de 2-0. Por isso que eu falei, é a segunda vitória de 2-0 em um ano, desde 16 de setembro lá. Então o Botafogo tem que fazer isso aí mais vezes. Agora, deixa eu falar uma coisa. Acho que é a primeira vez em muito tempo também que eu tô no auge dos meus 145 quilos. O Bruno fala que a gente está fazendo uma live leve. É brincadeira isso, né, cara? Porque, porra, deixa eu dar um alô aqui para a galera que faz o programa junto com a gente, porque a Rádio Botafogo é assim, a gente faz o programa junto com o torcedor, afinal nós também somos torcedores. Tá aqui o Leonardo Augusto, Bicalho, Rodolfo Farias, o Oswaldo César, Ademilton, o Fabian, o Guilherme Eduardo está dizendo que era para ter sido 5-0. E já teve um cara aqui que botou um coraçãozinho no comentário dele. Que maneiro. O Wilson Lacerda também. E aí, Leonora Cardoso. Que saudade de você, Leonora. Enfim, a live. Que delícia comemorarmos uma vitória maiúscula do time jogando com garra. Que delícia ver a torcida lotando o Nilton e fazendo a festa. Realmente, galera, foi uma delícia. Agora eu quero perguntar para você que está aí, parceiro, me diz, quem é que, porra, por acaso, realmente achava que esse nosso time não ia tomar um golzinho maroto no final, parceiro? Porque eu já estava ali pensando assim, meu Deus do céu, aos 48 do segundo tempo, vai chutar uma bola lá, vai bater na bunda do Moisés, vai entrar e o Botafogo vai ser eliminado. Ah, meu Deus do céu. Escreve aí no chat do Facebook, no chat do YouTube, enquanto o Bruno ele vai falar mentira aqui, falando que ele achava que ia dar tudo certo. E cara da técnica, tá aparecendo o Google aqui, ó. Tá aparecendo, em vez de aparecer minha cara, tá aparecendo um monte de coisa aqui. O cara da técnica vai corrigir essa parada aí. Daqui a pouco vai aparecer o X-Video aí e a galera vai ficar tensa. Fala aí, Bruno. É isso aí. Quando a gente está tendo probleminha técnico, eu vou falando aqui. Dupin, eu tava confiante. Eu falei, inclusive, nos grupos hoje de manhã, que a gente ia ganhar de 5-0, rapaz, com 3 gols do Léo Valência. Você é testemunha. Tô brincando, nada disso. Nunca foi fácil e nunca será, né? A gente brinca aí com essa frase aí. Não tem jeito, amigo. É isso aí. Como você falou aí, lembra, tá lembrando de 93, né? Um time com a qualidade técnica horrível, a verdade é essa, né? Enfrentamos um adversário muito fraco, que é esse Nacional do Paraguai, e mesmo assim, rapaz, a gente meio que suou ali para poder conseguir essa classificação aí. Assim como era lá em 93, um time sofrível, mas que pelo menos corria, né, Dupin? A galera lá tinha vontade. Corria na Comebol, porque no brasileiro o time, porra, só tomava porrada, né, Na cara? Conmebol, sim, 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 claro. E hoje é o que a gente viu aí. Qualidade técnica baixa, mas o time ali correndo muito. Léo Valência, para mim,
Eu tanto critico o Léo Valência, mas eu falo, cara, aquele perninha curta, se todos os jogadores do Botafogo tivessem a vontade que ele tem, ele já tava bom demais. Deixa eu só dar um salve aqui pra galera do YouTube. Pedro Brasileiro tá com a gente aqui, Fabrício Deoli, Jefferson Souza, Matheus Rocha, Duane Fernandes, Felipe Pinheiro, José Vitor Andreão, Carlos Henrique, Vinícius Firme, tá falando que esse é o Botafogo que queremos, jogaram demais. Boa, Vinícius. Davi Ferreira, Eberton Sampaio, galera ligadinha com a gente aqui. E o nosso amigo Walter Carvalho do Pinho, tá mandando aqui um boa noite também. Walter Carvalho, pô, esse cara é apaixonado por mim. Boa noite para você, Walter, que maravilha. Agora, olha só, a gente está falando de 93 e eu acho bacana. O Alexandre Cosme está falando, fala do Pinho. É isso aí, parceiro, foi muito bom essa vitória. E é bacana, cara, eu realmente tenho que tirar o chapéu da torcida do Botafogo, que fez uma festa maravilhosa. Hoje, eu estava escalado para ir nesse jogo, mas como a gente tem aqui sempre que ficar revezando para alguém fazer a live, aí eu cedi o meu lugar para outros colegas que foram para o estádio, justamente para poder, depois do jogo, estar aqui fazendo esse programa com vocês. E assim, eu estou achando muito bacana a torcida do Botafogo e também a direção, por que não falar da diretoria do Botafogo, assumir que a conquista de um título da Sul-Americana, na verdade, é um bicampeonato. Eu sempre falei isso desde a criação da Copa Sul-Americana, lá para os anos 2000, eu não sei exatamente qual foi a data, porque ela tem um molde, né, uma maneira de ser disputada muito parecida com a Copa Conmebol de 93. E eu ainda digo mais, a Copa Conmebol de 93 ela foi até mais difícil, por vários motivos. Primeiro que, por exemplo, os times do Brasil classificaram 4 times. O Botafogo, que foi o vice-campeão brasileiro de 92, o Fluminense, que foi o vice-campeão da Copa do Brasil 92, o Vasco da Gama, que foi o 3º colocado no Campeonato Brasileiro, o Bragantino, que foi o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro, ele era o atual campeão da Copa Conmebol 92. Então, ao contrário do que a gente vê na Copa Sul-Americana, que você tem times que foi em 12º lugar, 14º lugar no Campeonato Nacional, naquela época, só se classificava nata. É como se fossem os times da Libertadores hoje, que se classificam 6, 4, 8 clubes. Né? Então, aqui no Brasil, nós tínhamos 4, mais o Atlético Mineiro, que era o atual campeão. Aquele título a gente conquistou, a gente eliminou o Bragantino, que era um excelente time na época, a gente eliminou o Atlético Mineiro, que é uma tradição, a gente eliminar o Galo, que era o atual campeão, e a final a gente fez contra o poderoso Peñarol, que naquela época ele era o único time no mundo que tinha 3 campeonatos intercontinentais, se eu não me engano. Tá? Naquela época o Real Madrid ele não tinha, nem o Barcelona, então ele era o único time do mundo que tinha esse status. Além disso, ele foi pentacampeão uruguaio justamente naquele período, próximo da década de 90. Então isso só reforça ainda mais a importância daquele título. E aquele título de 93, ele ficou um pouquinho ofuscado pela qualidade técnica daquele time. E era um time que foi montado às pressas no ano de 93 e foi desmontado logo que aquele ano acabou. Então, até mesmo hoje, a gente, que é um estudioso do Botafogo, a gente acompanha, gosta de saber das histórias do clube, fica difícil a gente falar quem são aqueles jogadores, quem foram aqueles heróis. Né? Então, eu acho isso muito bacana, a torcida valorizar esse passado. Fala aí, galera! Beleza? Estamos voltando aqui. Pô, rapaz, aconteceu a internet do André, que faz o papel de servidor, ele acabou tendo um problema lá. Essas oscilações que a gente tem dos serviços que a gente paga aqui no Brasil. Mas aí eu estou retornando aqui. Estou esperando a galera voltar aqui, porque a gente estava com 200 pessoas ao vivo aí, falando pra caramba, debatendo, estava um papo gostoso, mas acabou que a gente teve esse probleminha aí.
Já estamos com 30 pessoas online aqui no Facebook. Eu vou ter que fazer essa transmissão apenas pelo Facebook. Mas enfim, bacana aí que a galera vai poder interagir comigo aqui. Então, ó, o Williams é o primeiro. Tá dizendo, vai não, porra. É isso aí. E o Ademilton falou, salve comunidade. O Fagner Burman, estamos juntos novamente. Eu queria mandar um beijo especial para Fernanda Barroso, que deve estar lá no estádio, deve estar voltando para casa. Volta com Deus, pelo amor de Deus. E o Leonardo está dizendo, estamos juntos aqui de Portugal, torcendo pelo Glorioso. Que bacana, queria muito conhecer Portugal, mas eu não conheço ainda. Galera de Campo dos Goitacazes, Eduardo Caldeira e o Thiago de Souza está dizendo olá. Então é o seguinte, pessoal, eu não sei qual foi o momento que a live caiu para vocês, mas eu estava comparando a qualidade desse time e com a Conmebol 93, né? Na Conmebol 93 aconteceu uma coisa bastante curiosa, né? O Botafogo, ele foi o segundo pior time naquele Campeonato Brasileiro de 93, né? Ele fez apenas 6 pontos em 14 jogos. Naquela época, cada vitória ela valia apenas 2 pontos. Então o Botafogo conseguiu 2 vitórias, 4 pontos, mais 2 empates, 6 pontos. E o resto, ele perdeu todos os jogos. E realmente, cara, foi um ano muito complicado. E o Botafogo tem até hoje o recorde negativo de jogos seguidos sem fazer gols. E ele só não foi rebaixado porque, naquela época, o regulamento previa que times que faziam parte do Clube dos 13 não poderiam ser rebaixados. Então, 6 times caíram, e caiu a Deportiva Ferroviária, o América, enfim, uns times que não faziam parte do Clube dos 13, inclusive eles tinham muito mais pontos que a gente, tinha 15 pontos, 16 pontos, mas foi todo mundo rebaixado. O pior time em pontos naquele campeonato foi o Atlético Mineiro. Então, o que eu estava falando da Conmebol, ao contrário daquele brasileiro de 93, na Conmebol, o Botafogo ele fez um esquema avassalador que ele chegou a jogar com 4-2-4, que por sinal foi a única vez, a última vez na história que o Botafogo usou esse esquema de forma oficial no início de uma partida. Foi numa partida que ele precisava ganhar do Galo de 3-0, que ele tinha perdido o primeiro jogo de 3-1, e ele venceu no Caio Martins de 3-0. Foi realmente uma partida muito bacana. E a Conmebol, eu acho muito bacana, a torcida está fazendo essa campanha de queremos o bi, porque a Conmebol, ao morrer, ela deu origem à Sul-Americana. A história da Sul-Americana, ela se confunde um pouco com a Copa Mercosul, né? Mas ela é um pouco diferente. A gente vai fazer um programa especial sobre isso, tá? Com todos os detalhes, que eu vou trazer aqui um colega botafoguense que está lançando um livro em setembro sobre a conquista da Conmebol 93. Tá? O nome dele é Bernardo Braga, e a gente vai marcar uma data aí até o lançamento do livro dele para a gente falar sobre isso. Mas o que acontece é o seguinte, na década de 80 e 90, nós tínhamos a Libertadores da América. E tinha um outro título, um outro campeonato, chamado Supercopa dos Campeões da Libertadores, que só podiam jogar os times que já tinham sido campeões da Libertadores. Na década de 90, criou-se, então, um outro título, um outro campeonato, chamado Copa Conmebol, que era para ser o equivalente à Copa da UEFA, lá na Europa, né? Então, ficou a Copa Conmebol e a Copa Libertadores. E esses dois campeonatos, ele usava um critério de classificação baseado nos campeonatos nacionais de cada país. Então, na Copa Conmebol 93, teve 4 times classificados pelo critério de colocação nos campeonatos nacionais. Tinha o Botafogo, que era o vice-campeão do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, que era o vice-campeão da Copa do Brasil,
o Bragantino, que era o quarto colocado no Brasileiro, e o Vasco da Gama, que era o terceiro colocado no Brasileiro. Além disso, a gente tinha também o Atlético Mineiro, mas ele se classificou por ser o atual campeão. Na época, ele era o atual campeão da Copa Conmebol 92. Então, a gente tinha 5 times brasileiros. E o Botafogo, ele venceu, ao longo da campanha, ele venceu o Bragantino, venceu o Caracas, venceu o Atlético Mineiro, e na grande final, ele venceu o Peñarol, que até aquele momento, ele era o único time do mundo que tinha 3 Copas mundiais, né? Copa Intercontinentais, aquele torneio lá que disputava ou em Tóquio, ou na sua casa, ou na casa do adversário, isso antes da criação da Copa Toyota, né? Então, foi muito bacana isso, né, cara, pro Botafogo ter ganho aquele título, né? Porque o Peñarol, ele foi um grande adversário, né? E era um adversário tradicional do Botafogo, quando você compara a década de 60, né? Que a gente enfrentou o Peñarol por diversas vezes em outros torneios amistosos, né? Com aqueles times lá do Garrincha, do Didi, né? O Botafogo tinha aquela seleção, literalmente, né? Então, assim, é muito bacana a gente estar fazendo essa campanha, porque a Copa Sul-Americana, ela é a continuação da Copa Conmebol. Mas muitas pessoas confundem. Por quê? Como eu estava falando da Supercopa, a Supercopa chegou uma hora que ela acabou, junto com a Copa Conmebol, e deram origem a uma Copa chamada Copa Mercosul. A Copa Mercosul, que inicialmente só tinha times convidados, né? Depois acaba e ela dá origem à Copa Conmebol, né? Desculpa, a Copa Sul-Americana. Então, muitas pessoas falam que não, a Copa Sul-Americana, na verdade, você tinha a Copa Mercosul e tinha a Copa Merconorte, que era uma Copa que só podiam jogar os times bolivarianos, né, de países que eram bolivarianos. Então você tinha a Copa Mercosul, a Copa Merconorte, eles acabaram e criaram a Copa Sul-Americana. Não, na verdade não. A Copa Sul-Americana, ela é a continuação da Copa Conmebol. Então o Botafogo conquistando o título de 2018, a gente pode sim chamar o clube de bicampeão da Copa Sul-Americana. Beleza? Então a gente vai falar sobre muito mais do que isso, com todos os detalhes daquela conquista e também desses pormenores de todos esses títulos que eu falei. Tá? Mas vamos falar mais para frente para não perder o fio da meada. Eu quero falar um pouquinho do jogo de hoje, né? O time se comportou muito bem e eu não sei dizer se já é o dedo do Zé Ricardo ou se é pela baixíssima qualidade do adversário. O próprio time do Nacional do Paraguai, ele já tinha mostrado no próprio jogo no Paraguai que ele não era um time dentre os times de primeira linha do Brasil. Eu poderia dizer que equivale a um time do Campeonato Carioca, a um time pequeno do Campeonato Carioca, um Boa Vista, um Bangu e tal. Time que deixava muitos espaços, tinha dificuldade até mesmo para dominar bolas simples, e o Botafogo perder aquele jogo foi uma baita injustiça. Foi um erro individual do Matheus Fernandes, né? Quando a gente tomou aquele segundo gol. Então, eu já imaginava que o Botafogo ele fosse criar muitas chances, né? Então, eu não sei dizer, sinceramente, se todas essas chances que a gente viu, bola na trave, gol cara a cara, goleiro fazendo milagre, se é o dedo do Zé Ricardo ou se é baixa qualidade do time, que sentiu até mesmo a pressão de jogar no estádio lotado. O que importa é que eu gostei do clima, gostei dos jogadores, a relação dele com a torcida do Botafogo reacendeu um pouquinho daquele bom momento que a gente viveu no ano de 2017, aquele sincronismo gostoso entre os torcedores na arquibancada e os jogadores dentro de campo. Isso voltou. Eu tenho certeza que no jogo contra o Bahia, independente do resultado, a torcida vai lotar, vai empurrar esse time e a torcida está acreditando. Eu adorei
Parabéns para quem fez aquele mosaico botando "queremos o bi". É isso aí. A gente tem que exigir títulos. A gente não pode exigir apenas vitórias. A gente tem que olhar para frente e a gente tem que sonhar alto, porque a história do Botafogo ela é compatível com conquistas e não com o que a gente tem visto ultimamente. Então a gente tem que resgatar esse espírito, a gente tem que olhar para frente e cobrar da diretoria e dos jogadores para que tenham ambição para colocar caneco dentro de Gel Severiano. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Ó, a Luciana está me dando olá, o Wilson Cordeiro está falando que o Aguirre é péssimo, o Juarez está falando, ó, não tenho dúvida que foi o melhor jogo do Botafogo no ano. Cara, com certeza, foi o melhor jogo do Botafogo no ano, também acho. E teve um colega aqui, eu acho que foi o Fabiano, que ele falou que foi a primeira vitória do Botafogo com gol do Léo Valência. Porra, aí eu já não sei, mas vou acreditar no cara aqui, ó, o Fabiano que disse essa parada. O Alex Neves mandou aqui, ó, ainda bem que vim para cá, no YouTube ferrou. Na verdade, Alex, ferrou aqui também, caiu tudo. A gente teve um probleminha aí com a internet que faz o papel do servidor para a gente poder multiplicar em todas as nossas plataformas digitais. Aí eu estou tendo que fazer aqui pelo Facebook para não deixar o pessoal na mão. Tá beleza? A Cíntia Wendorf, que é minha amiga aqui do Jardim América, está falando oi do PIN. Fala, Cíntia, beleza? E o Byron Filho, porra, Byron, meu camarada, valeu, Byron, porra, seja bem-vindo aí à Rádio Botafogo. Pessoal de Laguna, Santa Catarina, sempre, porra, presente. E o Wendel tá falando aqui, ó, canelada do apresentador, mas foi sem querer. No ano de 93, haviam 3 clubes com 3 conquistas da Copa Toyota. Porra, aí, legal. Tá me corrigindo aqui. O Milan, Peñarol e Nacional. Obrigado, Wendel, obrigado. Então, na verdade, retificando o que eu disse, o Peñarol não era o único, mas estava entre os 3 clubes que tinham sido campeões do mundo por 3 oportunidades. Muito obrigado. Peñarol foi campeão em 61, em 66 e em 82. Obrigado, Wendel. Show de bola. O Luiz Felipe Noguchi, meu amigo lá da Universidade Federal Fluminense, está aqui também. Que maravilha. O Alex Neves já está gritando, é bicampeão, estou confiante. Também estou confiante. Só que é o seguinte, parceiro, ao contrário de 93, que a gente tinha um regulamento que protegia a gente pôde focar só na Copa Conmebol, esse ano não é bem assim, não. Então a gente não pode abandonar o brasileiro. Né? Mas eu realmente acho que o nosso calendário ele está nos beneficiando, né, cara? Não é nada desesperador em relação vamos ter que jogar um monte de jogo, vamos ter que fazer um monte de viagem, muito pelo contrário. A gente vai pegar o Bahia, ou seja, basicamente é uma viagem dentro do Brasil, e possivelmente nas quartas de final a gente vai pegar o Atlético Paranaense, né? Se a gente passar pelo Bahia. Então, assim, estou confiante, cara. Estou confiante e acho que a cada vitória a gente vai enchendo esse peito de confiança, vamos avançando, um pouquinho de cada vez, que quando a gente, menos perceber, a gente vai estar com a mão nesse caneco. E a gente que viu aquele título de 93, e aquele título de 93 foi o primeiro título que eu vi ao vivo, né? Sabe que a gente pode acreditar em qualquer outro time do Botafogo. Aquele título, ele foi parar em Gel Severiano pelo esforço dos jogadores e pelo pulmão dos torcedores, porque os torcedores empurraram demais aquele time no jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente tinha ganhado de 3 gols de diferença, depois de 3-0, e também no jogo final contra o Peñarol. Então, o time era muito limitado. E a gente tem até dificuldade para falar aquele time completo de 93, porque ele foi montado ao longo do ano de 93 e ele foi desmontado assim que o ano de 93 acabou. Então é muito difícil a gente saber detalhes sobre aqueles jogadores. Mas como eu disse aqui, vai ter um livro que vai ser lançado agora em setembro, possivelmente dia 30 de setembro, que é o livro falando da conquista, e se eu não me engano, 30 de setembro foi o dia daquela grande final. Mas sobre o jogo de hoje, cara,
Moisés foi o melhor em campo, matou a pau. O goleiro Saulo trabalhou pouco, né? Quase não viu a cor da bola. Acho que os caras deram 2 chutes a gol, sendo que teve um que tirou tinta da trave. Porra, não passava nem Wi-Fi. Porra, não passou nem Wi-Fi perto de mim ali, parceiro. Eu tinha certeza que a gente ia tomar aquele gol. O Marcinho, ele atacou, mas por incrível que pareça, ele ficou um pouco mais recuado na defesa. E quem avançou mais foi o outro lateral, foi o Moisés, que para mim foi o melhor em campo. A zaga Carly e Igor Rabelo, porra, jogou com uma raça absurda. O Carly ganhou todas as bolas e o Igor também ganhou todas as bolas pelo alto. Realmente acho que foi a melhor exibição da nossa dupla de zaga entre Igor Rabelo e o Carly. O Matheus Fernandes fez bem aquele meio de campo ali, levando a bola para o ataque, voltando para poder ajudar a defesa. O Rodrigo Lindoso, muitos passes para trás, não foi muito eficiente, mas ele foi oportunista para fazer o gol, que deu uma tranquilidade para a gente poder jogar e obrigou o time do Nacional a sair para o ataque. E aí a gente teve muitos contra-ataques. Então, apesar do Rodrigo Lindoso não ter feito uma partida brilhante, o gol dele foi muito importante para o nosso time. Então, gostei da atuação dele pelo gol, né? O Léo Valência é impressionante. O cara erra muito, mas ele não se entrega. E é impressionante, porque muitos jogadores, quando eles começam a errar, ele passa a se esconder na partida. Ele passa a não querer mais receber a bola e tal. E ele não. Ele está sempre aparecendo, está sempre com um ímpeto, com aquela iniciativa de fazer uma boa jogada, mesmo quando erra. E ele foi premiado com um belíssimo gol no fim do jogo, sendo que, quase que ele fez um golaço também ao pegar de primeira e o zagueirão lá do time do Nacional conseguiu tirar a bola de calcanhar. Que seria um golaço. O Léo Valência realmente merecia um gol desse para dar mais tranquilidade para ele seguir fazendo o trabalho dele. Agora eu vou falar dos 2 jogadores que eu não gostei, né? Luiz Fernando e Renatinho. Mais o Renatinho. Para mim, o Renatinho ele foi o pior em campo e realmente é uma grande decepção, porque talvez desses jogadores novos aí que foram contratados, o Renatinho e o Aguirre é o que a gente tinha a maior expectativa, né? E não gostei. Mais uma vez, a atuação dele apagada. O Luiz Fernando também, fisicamente ruim. Alguns lances de falta que ele ficava pedindo falta, acostumado com os juízes que marcam tudo aqui no Brasil. Não está ainda acostumado com esse juiz argentino, chileno, uruguaio, né? E é um aprendizado, é uma experiência para ele. Espero que para o jogo contra o Bahia ele não tenha essa mesma postura, né? E o Aguirre, muita luta. Aguirre no ataque, correndo para um lado para o outro, se apresentando, escorregou para caramba, deu um chute bonito ali que a bola bateu na trave e, enfim, fez uma boa partida. Entraram também em campo o Rodrigo Pimpão, que fez uma boa partida ali, né, puxando alguns contra-ataques. O Brenner, que não teve muito tempo de demonstrar ao que veio. E tem mais um que eu não estou me lembrando aqui, tá? Mas eu gostei. Acho que foi a melhor exibição do Botafogo no ano de 2018 e eu torço para que isso tenha acontecido por conta da influência positiva do Zé Ricardo, né? Que é importante que a gente comece a ter uma filosofia de um técnico mais experiente, porque até o momento a gente contratou 3 estagiários, né? O Felipe Tigrão, o Alberto Valentim, um estagiário sênior, e o Marcos Paquetá, que é outro estagiário sênior. Mas deixa eu ver o que a galera está falando aqui. Mauro Hermes, espero que com essa grana que vai entrar para a classificação para as oitavas, o presidente contrate pelo menos 2 jogadores, um meio e um atacante. Cara, sinceramente, eu não esperaria isso não, cara. A gente tem problemas sérios de caixa. Eu acho que eles vão usar qualquer dinheiro que entrar no clube para poder garantir o salário desses jogadores que estão aí. O Carlos Henrique está mandando aqui, sou botafoguense de Brasília. Fogo! É isso aí. E a Luciana, é sempre muito bom ter mulher aqui, cara, porque dá uma vibe muito positiva para essa live aqui, que a gente constrói junto. A Luciana está dizendo, eu vi
o jogo de 93 e eu quase morria. Que maravilha. O Vilmar está falando, Dupin, fala do jogo de hoje. É isso aí, já acabei de falar do jogo de hoje. E o Elídio está dizendo que a gente só tem o técnico, o Moisés e a Rádio Botafogo. Bacana, cara. A gente tenta fazer o nosso trabalho aqui raiz, né? Com muita paixão pelo Botafogo, com respeito pela nossa história. Justamente por respeito à nossa história, a gente muitas vezes é crítico, né? Porque a gente não pode se acostumar com que o Botafogo que está sendo entregue para a gente. A Luciana está dizendo que quer esse livro. Eu também quero. Já comprei 5 para poder distribuir para os amigos e, de repente, vou fazer um sorteio aqui depois. Mas ainda não saiu. O Alex Neves está falando. Vi a reportagem do Luiz Fernando, vice-presidente executivo. Eles têm que manter o preço dos ingressos similar aos de hoje. Nossa torcida merece e vamos encher o Nilton sempre. Bacana. Guilherme está falando aqui, ó, 1 gol anulado, 2 bolas na trave, 2 gols feitos, era para ter sido 5-0. Eu também acho. Eu acho que 2-0 foi um placar mentiroso. O Botafogo podia ter feito uns 3-0 aí tranquilamente, né? E gostei. O pessoal está concordando comigo, está falando que o Léo erra porque ele tenta, e o Alex Neves está discordando. Ele falou aqui do Pinho, o Renatinho jogou bem. Daí, a opinião do Alex Neves, ele falou que gostou do Renatinho. Eu, sei lá, pode ter sido alguma cisma minha, né? Já estou tendo algum tipo de preconceito com o jogador e, enfim, de repente ele não foi tão mal quanto o Luiz Fernando. Mas, para mim, o Luiz Fernando e o Renatinho foram os piores. Talvez o Renatinho um pouco pior hoje, né? Felipe Pimentel tá falando que o Aguirre tem que ter mais tempo. E o Ronaldo Teles está falando que queria ver o Ezequiel jogando. É isso aí. Galera, o pessoal está aqui até agora com a gente, são 10h40. Já fizemos aí mais de 40 minutos de live. A gente se programa para falar de 20 minutos, 30, mas hoje o pessoal está feliz, está todo mundo com uma energia bem bacana. A gente acaba passando um pouquinho. Desculpa pelo que aconteceu, cara, mas esse imprevisto acontece, a gente faz o programa ao vivo. E, a gente não tem uma estrutura de um Globo, Bandeirante, muito pelo contrário, né? Todo mundo aqui usa enfim, computador, os recursos que a gente tem dentro de casa. Então, essas coisas acontecem, tá bom? Queria pedir para você, para divulgar nosso trabalho, assinar o nosso canal, deixa um curtir na Rádio Botafogo, chama o teu amigo botafoguense para participar com a gente, fazer o programa junto com a gente, porque esse programa você faz junto com a gente. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, é muito importante para a gente, você não paga nada, é de graça e para a gente é muito bacana. A gente tem que aumentar o número de inscritos, porque aqui no Facebook a gente tem quase 50 mil e lá a gente está com um pouco mais de 10. Então a gente tem que dar uma equilibrada nisso aí e eu queria pedir ajuda para você. Tá? Amanhã, galera, sexta-feira, dia de maldade, pelo amor de Deus, não vai fazer besteira, se beber não dirija, né? Não vai fazer besteira, pelo amor de Deus. E olha só, 10h40, o jogo já acabou. Agora vamos relaxar, vamos tomar aquele banho, vamos desligar um pouquinho o telefone, vamos parar de falar do Botafogo, vamos dar atenção para a patroa, né? Vamos dar atenção para o maridão, para o vovô, para a vovó, para os seus filhinhos, vamos dar atenção para a família, vamos ter uma vida equilibrada e vamos dormir cedo, porque amanhã tem faculdade, tem trabalho, quem não está trabalhando vai ter que correr atrás, e quem é dona de casa vai ter que arrumar a casa, então tem um monte de coisa para fazer. Tá beleza? Gostaria de agradecer muito a Papai do Céu a força dada por esse programa, e a você que assistiu até agora, gente. Obrigado pela sua participação. Fique sempre ligadinho lá na Rádio Botafogo, lá no YouTube. Clica no sininho, todos os vídeos que a gente tiver, você vai receber em primeira mão. Beleza, galera? Boa sexta-feira. No final de semana, a gente vai pegar o Galo, e isso é muito bacana, porque o Galo tem aquela sina de ser espancado pelo Botafogo. Tomara que continue. E em relação à Sul-Americana, vamos apoiar esse time, porque a gente tem total condição de ser campeão. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Boa sexta-feira. A gente se encontra. Pra cima deles, Fogão! Olha que maravilha!